Olha só, eu tenho certeza que por essa notícia você não esperava, porque eu também não esperava. Aliás, eu sequer tinha visto. Quem me avisou foi um dos queridos inscritos aqui no canal. Perceba, fundo de investimentos agressivos dos Estados Unidos, eles estão apostando contra a presidência do Donald Trump. Eles acham que o Donald Trump vai fazer uma bosta de um governo e isso vai prejudicar o mercado de ações. Dados do banco Goldman Sachs estão apontando que o número crescente de apostas do mercado financeiro em posições curtas, ou seja, investimentos de curto prazo ou curtíssimo prazo, um crescimento brutal em relação àqueles investimentos um pouco mais conservadores ou de longo prazo, médio prazo. Isso significa que os investidores não têm confiança no mercado. Ao longo do mês de janeiro, esses investidores apostaram 10 vezes mais em que a economia vai cair do que apostar que a economia irá bem com o Donald Trump. Perceba se isso não é irônico, quando o mercado financeiro, que foi um dos artífices que ajudou a eleger o Trump, que o mercado financeiro que vive querendo desregular tudo, que não quer nenhum tipo de controle, nem de fiscalização, nem de regras. É claro, eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem. Só que o excesso de bandalheira na economia, o excesso de histrionismo, o excesso de falação, como é o que faz o Donald Trump, está destruindo o mercado. Nas 2 primeiras semanas do governo Trump, a maior parte das pessoas já desaprova o governo dele. Inclusive de pessoas que votaram nele. Isso não poderia ser mais irônico. O mercado de ações dos Estados Unidos, que é tido como o mais vigoroso do mundo inteiro, acha que o Trump vai quebrar a economia. Agora perceba, essas apostas desses fundos mais agressivos, os hedge funds, esse tipo de aposta pode significar que os fundos de pensão dos Estados Unidos, que são, por assim dizer, os grandes investidores, fundos de pensão dos Estados Unidos, têm ações no planeta inteiro, até de empresas brasileiras, até da Petrobras, fundos de pensão dos Estados Unidos, tipo fundos de pensão dos policiais não sei da onde e tal. Esses fundos são poderosos e essas pessoas, obviamente que constroem um fundo de pensão, ou seja, os pensionistas, as pessoas que vão se aposentar, é claro que elas dependem disso para viver. E não pense que o mercado americano é aquele mercado que cuida dos fundos de pensão com uma certa responsabilidade para que eles não quebrem e deixem milhares ou milhões de pessoas nas ruas da amargura. Não, eles não cuidam tanto assim. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Se o mercado estiver certo de que a presidência do Trump vai ser um desastre, pode apostar que milhões de pessoas que poderiam se aposentar nos Estados Unidos não vão conseguir. Porque, veja bem, quando você coloca o seu dinheiro num fundo de pensão, pela teoria, você tinha que, né, para você de repente garantir uma aposentadoria relativamente confiável para as pessoas, você teria que investir esse dinheiro, o fundo que administra as pensões, ele deveria investir em coisas mais conservadoras, etc. Mas na prática não é isso que se observa. Na prática, os hedge funds eles colocam em coisas agressivas. Todo tipo de doideira do mercado financeiro eles estão apostando. E é claro que quanto mais louco, bom, se por um lado você pode ter bastante lucro, você pode também ter perdas imensuráveis. Você pode ter perdas que jamais tenham retorno. E como os fundos de pensão são talvez os grandes investidores, significa que milhões de pessoas poderão simplesmente não ter como se aposentar nunca mais. Os Estados Unidos, como boa parte dos países do mundo, inclusive o Brasil, eles têm um sistema de aposentadoria pública, mas de uma forma geral, esse sistema, o Social Security, ele paga pouco. Ele não paga dinheiro suficiente para a pessoa ter uma vida tranquila. Como eventualmente as pessoas podem imaginar,
de maneira diferente, já que é Estados Unidos, as pessoas acham lá que é tudo uma maravilha. Então, em razão disso, muita gente opta por fazer os planos privados de previdência. E é justamente no plano privado de previdência, assim como acontece no Brasil também. A grana que você paga todo mês, um administrador do fundo, desse fundo de pensão, ele fica se encarregando de investir bem o seu dinheiro, lá que você paga mensal, que todo mundo paga, para garantir que daqui a 20, 30 anos você possa se aposentar. Então, o que ocorre? Nos Estados Unidos, muita gente opta por fazer esse plano complementar. E aí, quando a reportagem vai ouvir os operadores do mercado financeiro, por que eles não estão apostando na vitalidade do tal do governo Trump, nesse capitalismo vigoroso que o Trump prega, eles dizem, a boca pequena, que é porque o Trump é um falastrão. Pô, veja o que aconteceu agora, essa semana, sobre a questão dos impostos colocados sobre produtos do Canadá, do México, da China, da Colômbia. Ele ameaçando o BRICS o tempo todo. Isso causa instabilidade no mercado. E, obviamente, as pessoas têm medo de investir. Com o mercado instável, ninguém quer fazer uma aposta a longo prazo. Aliás, perceba, um dos grandes prejudicados desse tipo de fanfarronice do Trump é o próprio governo americano. Por quê? Porque o governo americano, os Estados Unidos, é o país que mais tem dívida pública no planeta. A dívida pública dos Estados Unidos é simplesmente impagável. Significa dizer o quê? Se as pessoas que compram os títulos da dívida pública dos Estados Unidos chegassem e falassem, eu quero resgatar, não quero mais brincar, não haveria dinheiro para pagar. Não haveria. E você sabe qual é o país, um dos países que mais é dono de dívida pública dos Estados Unidos, ou seja, que mais comprou títulos do governo americano, emitidos pelo governo americano? A China, a tal China comunista. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O governo americano depende dessa grana para se financiar, especialmente, inclusive, para ficar fazendo essa bandalheira que eles fazem, distribuindo e vendendo, comprando e vendendo armas no mundo inteiro, fazendo guerra no mundo inteiro, isso em detrimento de ajudar o próprio povo. Não é? Poderia estar fazendo coisas... Você veja, tem pessoas que não sabem, mas boa parte das pesquisas, até mesmo de armas, não é feita pela iniciativa privada, não é que não haja. Mas boa parte das coisas que realmente vingam nos Estados Unidos são feitas por iniciativas do governo, inclusive das Forças Armadas, que é financiado, óbvio, com o orçamento público. Então, é muito ilusório essa coisa de achar que a iniciativa privada impera nos Estados Unidos. Não, nem o celular, nem o celular, o aparelho celular, isso nem foi inventado pela iniciativa privada. Ao contrário, nem a internet foi inventada pela iniciativa privada. Tudo com investimento público, notadamente nos planos militares. O que mais importa aqui é a gente saber que o governo americano está dando um tiro no próprio pé com esse tipo de atitude do Donald Trump. Já na outra ponta, as economias, os países que fazem parte do BRICS, sabe como é que estão? Muito bem, obrigado.